Fala galera, meu nome é Thiago Fidelis, sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. E hoje eu vou bater um papo com a Fabi, fisioterapeuta que atua há mais de 6 anos na profissão. É isso? Isso. Fabi, obrigado por esse bate-papo. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Eu queria que você começasse com a gente contando como você ingressou nessa profissão. Então, eu comecei primeiro fazendo curso de enfermagem, né? E aí eu vi que não era muito aquilo que eu queria, né? Eu gosto muito da área da saúde, muito, muito, muito de paixão. Mas no curso de enfermagem não deu muito certo. E aí eu queria uma área assim que tivesse eu e o paciente para dar uma qualidade de vida melhor para ele. E aí eu vi a fisioterapia. E aí hoje eu sou muito grata por ter escolhido essa área, muito feliz, feliz mesmo ter escolhido essa área. Desde pequena eu queria, né, entrar na área da saúde, porque eu ia muito direto no hospital, né, para fazer exame de sangue e tudo mais. E aí eu falava que quando eu fosse crescer eu ia ser que nem o médico ou o enfermeiro, né. E aí foi isso, né. Aí fui crescendo, fui para enfermagem, não deu certo, fui para fisioterapia. Você tinha alguma influência na família da área médica? Não, Ou da área da saúde, influência alguma coisa? não, mas eu tenho prima que é fisioterapeuta, tenho outra prima que é dentista. E isso brilhava nos seus olhos? Mas não, o que brilhou mesmo meus olhos era quando eu ia do hospital para fazer exame de sangue e eu ver aquilo, eu falava, quando eu crescer eu vou ser que nem você. E aí antes do meu avô também morrer, ele falava para mim, minha doutora, eu falei, eu preciso ser essa doutora. E aí eu falei, vou conseguir. Aí foi 5 anos aí ralado, consegui. Quantos anos você atuou como enfermeira? Como enfermeira foi uns 3 anos. 3 anos. Trabalhei em clínicas de endoscopia, colonoscopia. E aí eu via que não deu certo aquilo, que só ficava nisso, né? Não me engranjava, não crescia na área, né? E aí eu fui para fisioterapia só para estar eu e o paciente ali para dar. E como foi essa virada de chave? Porque eu pergunto isso porque toda transição não é fácil, né? Não. Você estudou, você se formou para aquilo, e aí de repente você fala, não é isso. E ainda fui criticada pelos colegas da enfermagem ainda. Falei, nossa, você vai sair da enfermagem para ir para fisioterapia. E aí? Aí eu falava assim, mas é uma coisa que, né, quero um bem melhor para mim, né? Onde eu vou querer tá mais com o paciente, porque na enfermagem eu não ficava muito com o paciente. E aí é onde que na hora que eu entrei, na hora que eu vi ali as aulas, sabe? Eu fui vendo que era aquilo mesmo que eu queria e eu falei para meus amigos, não, vocês estão errados, eu tô na área certa, eu tô muito feliz com isso. Mas aí vamos lá, quando você era enfermeira, você falou, putz, não é isso que eu quero, eu vou virar fisioterapeuta. Mas você precisava também, porque você se formou em enfermagem, eu me formei em técnico de enfermagem. Mas você precisaria fazer um curso também para se formar em técnico de enfermagem. Sim, mas depois você tem que fazer uma faculdade de fisioterapia. Aí eu fiz a faculdade na Anhanguera, fisioterapia 5 anos. Fiz 5 anos na Anhanguera e fiz 1 ano no Einstein de ortopedia. Uau! Quer dizer, você teve uma transição e uma descoberta. Nossa, muito. E como é que foi, assim, tipo, depois que você concluiu, como é que foi você migrar, saindo da enfermagem, migrando para fisioterapia? Para atuar com o paciente, para mim, foi a mesma coisa, né? Porque, a tratativa era muito parecida. Mas ali eu ficava mais eu e o paciente sozinha mesmo, era o mesmo que eu queria, mas a parte teórica já era diferente, né? Anatomia, biomecânica, mais a fundo, né? São coisas mais detalhadas e mais difíceis, né? Certo. Do que enfermagem. Aí muita gente saindo, né? Desistindo do curso. 80 alunos na sala. Ficou, acho que uns 20 alunos de 80. E aí eu fui ficando. As provas que eram difíceis, né? Que eram as provas que tinha que fazer prova substitutiva, né? Se você não passasse.
tinha que fazer a prova substitutiva. E eu fiz, acho que fiz umas 3 provas substitutivas. Mas eu ficava estudando, estudava até passar. E conseguia passar. E falando um pouco sobre até a profissão de fisioterapia, como que é a rotina de um fisioterapeuta? O dia a dia? Então, como eu comecei no home care é mais multiprofissional, né? Você tem que estar em conjunto com enfermagem, psicólogo, nutrição e médicos, né? O que é o home care? Home care é quando você vai na casa do paciente, né? Então, eu trabalhei 5 anos, né, em home care. E aí minha rotina em home care já era para fazer mais prontuários, escrever em prontuários, era fazer uma avaliação com o paciente, conhecer o paciente, né? Conhecer a família, conhecer a equipe multiprofissional. E aí tinha dia que era diferente, né? Que o paciente estava acamado, que não tinha como acordar ele, fazer exercício, aí eu ia embora. Tinha dia que ele estava para cima, e aí dava para fazer os exercícios. E aí depois do home care que eu trabalhei durante 5 anos, eu fui para a clínica, que hoje estou aqui, né? Que já é 1 ano e pouco. E a rotina já mudou um pouco. O paciente chega aqui, eu tenho que avaliar, tenho que conversar, o que ele tem que ver o que ele planeja, né? Quanto tempo de sessões, quanto tempo que o médico solicitou. Eu tenho que ver também os exercícios certinho, elaborar os exercícios certos para não dar erro, para não dar problema. Tem que entrar na vida do paciente. E me fala uma coisa, Fabi, quando a gente fala sobre até as opções de um fisioterapeuta, CLT, ele é freelancer, ou seja, ele trabalha home care, pouco provável que ele tenha algum vínculo profissional com os seus pacientes. Home care eu fui autônoma. Autônomo, né? Como é que funciona esse lado da fisioterapia, assim, desse profissional? Autônomo, você faz uma inscrição, né, acho que é terceirizado, um home care terceirizado, né? Aí eu faço uma inscrição, vai lá, faz uma provinha, né? Uma provinha tão difícil, é uma coisa bem fácil, né? E aí, passou acho que 1 mês, 2 meses, ele já começa a indicar um monte de paciente para você. É um monte. Nossa, eu acho que eu atendia 10 pacientes por dia. Uau. Que eu não aguentava. E como eu não tenho carro, então eu ia de ônibus. E aí, por isso que hoje eu tô na clínica, né? Porque era muito cansativo. Mas era muito gratificante também, né? Você entrar. Então, a primeira área, assim, que a pessoa, assim, que não consegue, né? Como é concurso público para hospital, é concorrido. Você trabalhar numa clínica, entrevistas também são concorridas, né? É mesmo? Eu já trabalhei em clínica, né, já. Mas tem muitas clínicas que também acabam sendo concorrido, que a pessoa quer ver se você tem qualificação, se você tem alguma especialização, né, na sua área, e aí acaba não aceitando, né? É uma profissão que paga bem? Depende, no home care eu ganhava pouco, assim, por causa que era home care terceirizado. Então eu recebia 25 por sessão. Mas R$25. R$25 por sessão. Tinha paciente que ficava com dó e queria me pagar por fora, em particular. Então eu já cheguei a receber particular por fora, né? Mas sendo particular, você recebe mais, uns R$50, R$80. Tem gente que cobra R$200 no particular. Depende. Fisioterapia, como medicina, engenharia, ela também tem algum tipo de conselho por trás? Como assim, conselho? Medicina CRM. Ah, sim, tem CREFITO. Direito. CREFITO, existe. CREFITO. Tem que ter o carimbo, o CREFITO ali, para poder carimbar lá a evolução do paciente, para poder fazer um relatório fisioterapêutico, para carimbar, para mandar para convênio, que o convênio pede muito. E ele é tão rigoroso como uma OAB? É rigoroso. É mesmo? É rigoroso. É rigoroso. Eu falo isso para você porque eu conheço muitas pessoas que fazem direito e pena, tendo que fazer até cursinho para conseguir adquirir a certificação da OAB. Eu não sei o Para CREFITO. mim, o OAB é mais difícil, né? Mas também é rigoroso. O CREFITO também é rigoroso. Também é. O que é essencial para a profissão? Essencial para a profissão é você gostar do que você faz. Você gostar, estudar, você tá ali com o paciente ali, o tempo que ele precisar de você, né?
o paciente chegou aqui com uma cara de dor e você conseguir tirar um sorriso dele, falar, nossa, obrigado, melhorei, graças a você. A fala não é graças a mim, é graças a Deus primeiro, depois a mim, né? Aí todo mundo dá risada aqui comigo, mas essencial para mim é tirar um sorriso do paciente. Para mim isso é essencial. E quando a gente fala sobre o que é prazeroso e o que é desafiador na profissão? Prazeroso é você tirar o sorriso, né? Fico grata quando a pessoa tá tirando a muleta ali, conseguiu andar. Nossa, fico muito feliz. Ou que não conseguia pegar no copo, segurar no copo e consegue segurar no copo. Isso para mim é um prazer. Ou tirar um sorriso, né? Uma pessoa acamada começar a cantar, que estava sem falar há dias e eu consegui tirar um sorriso e começar a cantar. É muito gratificante. E a outra pergunta que você falou? Sobre o que é desafiador. Desafiador é você chegar e falar que a pessoa não vai conseguir mais levantar o braço. Ou que não vai conseguir mais andar. Isso para mim é desafiador. Muito desafiador. Já tive paciente aqui. Já peguei paciente que fez cirurgia no cervical. E aí um erro médico, fez uma cirurgia errada. E ele ficou, acho que fez umas 50 sessões comigo. E não conseguiu mais levantar. Levantou só até 90 graus no braço. E depois não conseguiu mais levantar o resto. E aí foi ver, era um erro médico que tinha. Porque ainda tinha uma outra hérnia de disco ali fundida. Estava bem para dentro. Então foi muito dificultoso para mim isso. Ou você também sair do paciente, você dá um adeus pro paciente, né? Que eu tenho pacientes no home care que eu tive que sair para poder vir para cá. Nossa, isso para mim foi uma dificuldade muito Você grande. tem muito vínculo, né? Nossa, criei demais um vínculo. Muito grande. Fiquei tão triste, você não tem noção como eu fiquei triste. Demais. E até hoje eu só tenho um, porque não teve como tirar ele. Porque eu me apeguei demais. E quando eu pegava paciente que falecia, aí ficava a noite inteira triste ali, mas no outro dia eu já... Né, É uma profissão que tem mais homens ou mulheres? Eu acho que é dividido. Na minha sala tinha mais mulheres na faculdade, mas eu acho que é dividido. Eu acho que é dividido, mas na minha sala tinha mais mulheres. O inglês, ele é... Tem que ter inglês para saber ler artigos, né? Artigo científico. Né? Que na faculdade era mais artigo científico. Era mais artigo científico. Tinha livro, mas era mais artigo científico. Para você apresentar um trabalho lá, era mais artigos, que são mais estudos, né, que você fez ali. Entendi. Então, era mais artigos, então tem que saber o inglês. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados, que é a seguinte. Teoria é uma coisa e prática é outra. Sim. O que não te contaram lá na faculdade que aqui no dia a dia você passa e é importante eles saberem? Na teoria, você vai ler tudo sobre anatomia, sobre a biomecânica, sobre dermatofuncional, ortopedia, tudo isso. Mas chega na prática, como que você vai lidar com o psicológico do paciente? Que no livro não tem. Eu tive aula de psicologia, mas não era... Tenho pacientes aqui com depressão. Como que eu vou lidar? Quer dizer, além do problema ortopédico, você ainda tem que ser uma psicóloga de tabela aqui para... Interessante. Entendeu? Porque a gente tem que entrar na vida do paciente. Porque tem pacientes que chegam com dores aqui, que às vezes a dor não é do corpo, é mais daqui. Então tem que tratar aqui e tratar o corpo. E isso não tem na teoria. Na prática é mais difícil. Na prática é muito mais difícil. Mais complicado. E você falar também, né, que nem eu falei da outra vez, né, que ele não vai conseguir andar. Que uma vez na faculdade, no estágio, tinha um menino que ele perdeu os movimentos das pernas. E ele pensava que ele ia voltar a andar. E aí o professor não explicou isso. Até hoje eu não sei como que fizeram. Para falar para ele como que ele não ia mais andar. Entendi. Aí eu fiquei meio que assim, falei, mas como que será que vai falar para ele? Como que não vai mais andar? Entendi. Isso é muito triste. Na prática, essa coragem de chegar e falar. Já teve paciente aqui também que apareceu aqui que problema neurológico, com atrofia, toda dura, né? Toda rígida. Só que eu não podia tratar aqui, porque eu tenho que dar uma atenção maior para ela, só eu e ela. E aqui não tem como, porque eu tenho vários pacientes aqui, né? Horários e tudo mais, né? E na hora que eu falei para ela que não tinha como, ela saiu tão triste aqui chorando.
E a Aí irmã onde também. você também... Aonde eu fiquei meio que assim, eu fiquei tentando falar, tenta procurar piscina, hidro, tentei ajudar, né? Mas a prática é difícil, você saber lidar com a pessoa, o psicológico da pessoa é difícil. O que é inaceitável? Ou seja, o que para você é um erro, assim, eu não diria mortal, mas se você falar, meu, isso daqui não pode ser feito. É não deixar o paciente 100%. Você fazer um erro ali, ele tá com uma lesão de ligamento, né? E aí você faz um exercício errado, ele sai daqui com dor, você passando o exercício errado, e aí ele não fica 100%, sai reclamando. Isso para mim é inaceitável. Para mim, o que é aceitável é você fazer as coisas certas, né? Passar o exercício certo, elaborado, conversar com o paciente, ele sair com um sorriso na cara, 100% bem. Nossa, isso para mim é... Agora, inaceitável é a pessoa sair de cabeça baixa com dor, isso para mim é inaceitável. Você, olhando um pouco pela sua trajetória, você faria algo diferente? Na sua profissão, digo, na sua trajetória? Diferente não, porque eu gostei de tudo que eu fiz. Foi gratificante para mim ter passado. A única coisa diferente é ter estudado mais, né? Já ouvi isso algumas vezes. Aham. É ter estudado mais, ter estudado mais. E hoje eu vou tentar estudar mais, né? Fazer uns cursos aí, porque nunca pode parar de estudar, né? Mas o que eu me arrependi foi isso daí, que eu não estudava tanto, né? Porque na época a gente ficava estressado por conta de professor, que o professor ficava puxando no pé, estuda, e a gente não aguentava, que era professor aqui, outro professor ali, que são vários professores, né? E mais o estágio no hospital, então a gente ficava muito estressado e não estudava tanto. E aí hoje, na prática, eu falei, nossa senhora, o que eu fiz? Eu devia ter ouvido o meu professor. Eu quero meu professor aqui, cadê ele? No começo eu ficava assim, cadê meu professor? Para mim poder, no começo eu sofri, mas depois eu fui acostumando. Aí fui gostando mais ainda do que eu já gosto. Como é que você vê o futuro da profissão de fisioterapia? O futuro da profissão da fisioterapia eu vejo assim que as pessoas carentes, né, precisam mais, né, da fisioterapia. Porque as pessoas ricas, né, já têm, né? Tem que chegar mais a fisioterapia nas pessoas mais carentes, pessoas que não têm, né? Eu tenho essa vontade, assim, de no futuro poder ajudar mais essas pessoas carentes, né? Tava até pensando em pôr aqui um SUS, mas como aqui é pequeno, não tem como. Você teria que ter toda uma logística, Isso, mas eu tava conversando aí com o pessoal de abrir uma outra clínica, né, no futuro, né? Para poder estar ajudando essas pessoas mais carentes. Mas eu tenho uma vontade maior, assim, no futuro, estar ajudando mais pessoas carentes. E esse coração seu aí, de querer ajudar pessoas carentes, isso já é uma coisa que mora dentro de você, tipo, de você querer... Porque eu acho muito nobre isso. Inclusive, eu também tenho essa contribuição de algo que eu, inclusive, fiz a minha vida praticamente inteira. Fui jogador de basquete. E aos sábados, eu tenho um projeto social esportivo que eu replico as minhas vivências com eles. Inclusive o Léo aqui, nosso videomaker, faz parte desse projeto, mas com esse intuito, acho que não de formar jogadores, mas de o esporte ele é inclusivo. Ele traz a pessoa para resiliência, aprendizado de resiliência, aprendizado de inteligência emocional. Sim. Exato, competição, de aceitar, ganhar, perder e coisas do tipo. Muito. Exato. Então eu entendo um pouco esse seu lado, porque eu também tenho um pouco disso, de querer dividir um pouco, sabe? E alcançar realmente pessoas. O projeto que eu queria era esse, né? Do SUS. Mas eu já participei de projeto também. Já fui palhaço, esses palhaços Doutor da Alegria, né? Eu já fui. Nossa, e aí muito legal. Em casas com criança com câncer. Uau! E como é que foi essa experiência? Nossa, foi demais, foi gratificante para mim. Eu ficava com as crianças no colo, levava alimentos, isso traz um valor e uma experiência para você como ser humano absurda, né? Demais. Você tá triste com alguma coisa, você vê uma criança, nossa, para que eu tô triste, né? Para que eu tô triste se tem uma criança dessa com um problema desse, né? E feliz assim, sempre feliz, né? Sempre sorrindo.
E a gente aqui com um probleminha besta. Com saúde, né? Com saúde, perfeito, bem, né? reclamando da vida, coisa Reclamando, do tipo, né? é. Bom, voltando ao assunto, Fabi. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui, eu gosto de construir junto com os convidados que eu bato um papo. Eu tenho aqui 17 anos. E eu vi esse bate-papo seu e falo, quero ser fisioterapeuta. Queria que você me passasse um pouco o caminho das pedras, de tipo, o que fazer, aonde ingressar para me tornar um fisioterapeuta. Qual o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo? Então é uma construção que eu gosto de fazer junto com as pessoas que eu converso. Primeiro você tem que se decidir se é isso mesmo que você quer, né? Porque você tem que gostar, né? Não adianta você chegar lá, você só fazer por dinheiro. Se só fazer por dinheiro, você não vai fazer certo, né? Você vai fazer tudo errado, só fazer por dinheiro. Então, primeiro você tem que gostar e estudar. Estudar bastante, né? Que o meu foi 5 anos, né? Então, você tem que estudar bastante mesmo. Fisioterapia são 5 anos? Depende da faculdade, né? Acho que na FMU é 4 anos e na Anhanguera eu fiz 5 anos. Certo. Fiz 4 anos de teoria e 1 ano de estágio em hospital. Mas aí à noite continuava a estudar ainda. Eu ia para a faculdade à noite e durante o dia estágio. Então é pauleira, tem que estudar bastante mesmo e gostar do que faz. Me formei. Depois de você formar, você vai jogando tiro por tudo quanto é lado, vai mandando currículo. Para onde? Home care é o mais fácil que tem, né? Porque normalmente são, não te cortando, mas são pessoas o quê? Idosos? Ou não necessariamente? De tudo, isso é idoso, é criança, é bebê, é tudo que tem no home care, né? E aí, home care, como é uma empresa terceirizada, então você pode ir lá, fazer uma provinha, né? E aí eles vão te indicando vários pacientes. Aí isso se você for por uma empresa. Você também pode ser solo. Também pode ser solo. Tipo, você vê uma pessoa e anunciar alguma coisa que você é formado, você tem... exatamente, eu queria já engatar uma outra pergunta a você, ou seja, como é que você vê assim o mercado e as opções de trabalho para um fisioterapeuta, né? Uma fisioterapeuta. Ele é amplo ou não? Como que é isso? Então, o mercado hoje está um pouco concorrido, né, em hospitais, né? Para você ter que fazer uma prova e passar, é muito concorrido o hospital. O hospital é muito concorrido. Home care já não é tanto concorrido, né? Clínica, você vai lá, faz uma entrevista, também não é tanto, mas é mais concorrido que o hospital. O hospital é muito concorrido, é difícil, né? Você ter que fazer uma prova, passar para entrar no hospital. Mas clínica e home care já não é tão dificultoso. Quando a gente fala do lado digital, porque pós-pandemia, acho que a gente olhou um pouco algumas tendências, né? E mudanças de comportamento em si na sociedade. Pergunta, na sua visão, tecnologia e fisioterapia, e aí? Ajuda fisioterapia muito. online, não sei se existe. Eu tô aqui pensando fora da caixa com você. Tem convênios que eles colocam, tem convênios, né? A Prevent Senior, eles colocam fisioterapia online, que é para poder ajudar o paciente idoso que não pode sair de casa, e o fisioterapeuta que não pode ter o contato ali com o idoso, né? Então faz a fisioterapia online, né? Então tem muita tecnologia, sim. Tem muita tecnologia para poder ajudar o paciente, né? Para poder ajudar o próximo, né? A gente tenta ao máximo poder ajudar, né? Como é que foi a pandemia para você? Pandemia, trabalhei bastante no home care. É mesmo? Muito, não parei. Enquanto a rua estava vazia, só a Fabiana lá, andando. Mandando bala, pessoas com Covid. E eu toda equipada lá, bonitinha, com avental. Máscara. Principalmente, né, o atendimento home care para você foi muito aquecido, né? Porque as pessoas não podiam sair de casa, então você tinha que ir até elas. Eu tinha que ir até elas. E você pegar a pessoa ali, você vê pós-Covid que ela está melhorando, então é muito bom, né? Entendi. E ganhar bastante paciente também, né? Também é muito bom para o seu bolso, né? E me fala uma coisa, quando a gente fala sobre até a questão assim do profissional, né, do fisioterapeuta ou da fisioterapeuta, o que você vê como assim, porque eu sei que a fisioterapia, ela é
óssea, ela é muscular, como você acabou de citar. Sim. Minha área é ortopedia, né? Eu gosto de usar aqui uma palavrinha em inglês chamada skills, né? Porque é como digo assim, será que necessariamente o advogado só tem que gostar de leis? Ou o médico só tem que gostar de sangue? Então, vamos aqui falar da fisioterapia. Fisioterapia, quais são as outras habilidades que você acha que é importante um bom ou uma boa fisioterapeuta ter, além desse apetite de reabilitar pessoas? Neurologia, né? Ela tem que saber sobre neurologia, que é um AVC, né? Cardiologia, respiratório, ortopedia, então tem que abranger todas as áreas, então. Não é só saber o que é reabilitar, tem que reabilitar tudo, né? Parte cardíaca, cerebral, desde uma pessoa que perdeu um movimento por conta de um AVC, ou uma pessoa que teve um infarto, ou uma pessoa que tem uma efizema pulmonar, que vive no oxigênio e ela quer tirar o oxigênio, mas não pode tirar, aí você tem que conversar com ela e tirar o oxigênio aos poucos. Então você tem que saber todas as áreas. No home care, por exemplo, eu trabalhei em todas as áreas, não trabalhei só em ortopedia. Eu trabalhei em tudo, em neurologia, peguei tudo. O que tivesse, eu pegava de pacientes respiratórios, cardíacos, neurológicos, então você tem que saber tudo, todas as áreas. Vou voltar um pouquinho com você. Quando você falou sobre o início da sua trajetória profissional, que você começou como técnica de enfermagem, depois você virou essa chave. Hoje, uma pessoa que quer começar na área de fisioterapia, quais sinais, por onde a pessoa pode se identificar para falar, poxa, é fisioterapia que eu quero fazer? Quais sinais que pode... Aonde você acha que a pessoa pode olhar e falar, tô numa dúvida, porque eu não sei se é fisioterapia. Onde a pessoa consegue, de repente, olhar? Ela pode estar indo em lugares, né? Que nem eu tinha uma prima minha que ela ficava aqui, né? E ela queria fazer alguma coisa na área de administração. E ela viu eu fazendo aqui as coisas com os pacientes. Ela, nossa, Fabi, é muito legal o que você faz, hein? Eu não sei, agora eu tô em dúvida o que eu vou fazer. Entendeu? Um estágio não remunerado. Isso, você pega, você faz um curso, assim, mais ou menos. Eu comecei fazendo um curso no Objetivo. E lá no curso do Objetivo eu fui escolhendo também o que eu queria fazer. Mas se a pessoa tem dúvida, ela pode estar indo em lugares, assim, numa clínica, no hospital, ela vê o trabalho da pessoa. Existe essa abertura? Aqui eu deixo. Mas mercado? Mercado de trabalho, eu acho que não. Porque eu digo isso porque às vezes é isso também. Eu falo isso com a minha filha, inclusive, eu falo para ela, na minha visão, acho que no mercado deveria existir os experimentos. Sim. Tipo, antes de você de fato tomar, sei lá, 10 litros de água, você quer tomar um copinho primeiro para ver se aquilo ali é agradável para você. Aí você experimentou e falar, é isso aqui que eu quero. E isso é uma das coisas que, inclusive, eu discuto com algumas pessoas, dizendo o seguinte, eu acho muito forte você já determinar o destino da sua vida numa carreira sem que você, de fato, de repente, esteja convicta que aquilo é bom para você. Porque depois você desiste no meio do caminho, né? Na minha sala tinha 80 alunos, depois a metade desistiu, ficou só 20. E você foi uma prova disso, porque você começou como técnica de enfermagem e passou por uma transição. E é sobre isso que eu queria falar com você. Esse lado da transição, porque tem muita gente que tem receio, porque ela fala, poxa, fiz aqui um curso de técnica de enfermagem, ou qualquer outra profissão que fosse. A sorte é que o curso de enfermagem foi gratuito, porque se fosse pago, né, tinha complicado mais. Mas foi gratuito, então não teve problema. Foi uma experiência maior que eu tive. Mas esse é o ponto. Tem muita gente que começa algo e depois no meio do caminho fala, mas não é isso que eu quero. Eu quero ser feliz, eu quero migrar para algo que eu realmente gosto. Tenta fazer primeiro um curso técnico. Curso técnico, né, gratuito, para ver se mesmo é aquilo que quer, né? Aí se vê que é aquilo ali mesmo que quer, continua. Se não, aí diz, porque um curso gratuito técnico não tem problema, né? Porque acho que
hoje tem um curso técnico de fisioterapia também, que eu fiquei sabendo. Uhum. Eu não sei se é verdade mesmo, mas eu fiquei sabendo que tem um curso técnico de fisioterapia. Aí dá para fazer esse curso técnico para ver se é isso mesmo que é gratuito, e depois se engajar na faculdade, que é pago, né? Depois você desiste no meio do caminho e não quer aquilo. Mas acontece, porque às vezes tem gente que faz... Eu vou falar por mim, eu fiz 1 ano de educação física e falei, não quero mais. Eu era bolsista, eu falei, não quero isso para mim. Mas não é que o curso é ruim, é que eu, Thiago, não me identifiquei com o curso. Sim. Depois eu fiz 6 meses de publicidade, também não me identifiquei. Nossa. Na 3ª faculdade, lendo um livro, antes de começar a faculdade, logicamente, aí eu falei, economia, quero fazer. Mas olha só, a minha vida fez isso. Então acho que assim, eu entendo o seu lado, mas também eu gosto de relatar bem esse lado também da transição. Porque errar ou mudar não é pecado, não é errado. Chega já no primeiro. Exato. Óbvio que seria maravilhoso se você já começasse com fisioterapia lá no comecinho. Mas olha, você teve que ir para um caminho... Eu comecei na saúde, né? Fui pela saúde, fui pela saúde. Para depois... E o que você fazia antes? Antes da enfermagem, eu cheguei a trabalhar em área de comércio também. Eu fiz curso de design gráfico. Mas sempre teve em mente que a área da saúde seria... Sempre, desde pequena. Olha como só. eu ia muito ao hospital, né? Então eu via aquilo. Você sabia que tinha alguma coisa ali em você? Nossa, aquilo ali me chamava demais. Que legal. Aí depois que o meu avô falou pra mim, porque ele já faleceu, né? E ele falou pra mim, minha doutora, eu falei, não, vou ser sua doutora. Vou pegar. Como é que você vê, de repente, pessoas que não dão voz para esse chamado interno, né? Eu, no caso, eu tive esse chamado interno, né? Mas a pessoa, quando não tem esse chamado interno nessa área, ela tem que tentar, né, escrever as áreas que tem, o que ela vai gostando, pesquisando, né, sobre a área, pesquisar bastante, né, sobre a área também é bom, porque ou conhecer amigos também, né, ter amigos também que ajude, né, também para poder engranjar na área. E sua trajetória é interessante, porque você é uma pessoa que gosta de estudar, e eu acho isso super válido, mas é exatamente isso que a gente está conversando. Começou algo, mesmo obedecendo esse chamado que já existia dentro de você, então é super importante você estar atenta a isso. Mas por outro lado também, é entender o quê? Olha, comecei, mas não é isso que eu quero. Eu sei o que eu quero para mim. E vou atrás disso. Óbvio que necessita de um amparo de família, de amigos ou até de parentes próximos, de falar, não, estamos contigo. Você teve esse apoio? Tipo, pai, mãe, familiares, quando você falou, puxa, vou migrar para fisioterapia, não quero técnico de enfermagem. Minha mãe me apoiou. Minha mãe e meu pai também, né? Meu pai também me apoiou. Mas minha mãe me apoiou, meu pai me apoiou aqui nessa clínica. Ele me ajudou bastante a crescer aqui. Eu agradeço demais a ele por ter crescido aqui. É muito gratificante ter um pai desse. Legal. Mas minha mãe falou, faz fisioterapia. Foi minha mãe. E quando mãe fala... Aí eu falei, opa. Quando mãe fala... Nossa, eu ouvi aquilo e fiquei pensando. Eu falei, eu vou fazer. Eu quando escolhi vendas também, eu segui um conselho do meu pai. Meu pai falou, cara, você tem que ir para vendas, cara. Porque você é um cara que pode falar. Então, não necessariamente é só essa habilidade. Mas eu também, como você, gostava de lidar com pessoas. Só que no meu caso, em negociações. E eu falava, puxa, é verdade. E eu ouvi e falei, pô, vou para vendas mesmo. Acho que é alguma coisa que eu posso. E tô até hoje, lógico. Mas pai e mãe, ele conhecem, Nossa, né? Pai e mãe, acho que eles sentem, né, o negócio, né? Eu não sei como, mas meu pai me ajudou a crescer e minha mãe deu aquela cutucadinha, né? Legal. Fabi, super obrigado por essa aula. Obrigado por compartilhar e mostrar o quanto esse chamado interno e você se ater em estudar e ser uma pessoa dedicada, com certeza você só tem um futuro promissor e próspero, né? Sim, pela frente. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse então uma mensagem para quem nos assiste, daquelas pessoas que sonham em ser fisioterapeutas, porque é uma profissão que eu acho que tem grande, como as demais outras, mas o fisioterapeuta
é ele que é o responsável quando a gente tem aqui algumas quedas, né? Ou não só isso também. Sim, sim. Mas é ele que mantém a gente em movimento, que faz né? você se levantar, né? Exato, na vida, né? Aqui os pacientes até brincam comigo, que entra andando e sai de cadeira de roda. Aí eu dou risada, mas é o contrário. Eu queria que você né? deixasse uma mensagem aqui ao pessoal. Fica à vontade. Tá. Minha mensagem é você gostar do que você tá fazendo, né? Amar muito, gostar de estar com o paciente, gostar de estudar. E não desistir nunca, nunca, nunca do seu sonho, tá? Vai atrás, se você quer fazer fisioterapia, vai atrás, pesquisa, conversa com amigos, conversa com sua família, mas não desiste não, porque fisioterapia é muito legal, é gratificante, você viu o paciente andando ali, é muito bom, então não desiste. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive aqui no rodapé do vídeo vai ficar aqui o Instagram da Fabi. Pessoas que inclusive queiram perguntar, inclusive ter essa pequena mentoria aí, ou dicas, ou ouvir, de repente, você está à disposição lá, né? Legal. Espero que vocês tenham gostado. Esse bate-papo que eu tive aqui com a Fabi. Quero pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, comentarem. E também quero pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, Thiago Fidelis com 2 S, onde lá eu faço algumas chamadas e essa troca de bola aqui junto com o canal. Fabi, obrigado de novo. Obrigado eu pelo convite. Sucesso para você, grande profissional, para nós, né? Pra nós. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Acabou, Fabi. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Eu só olhei só pra você, não olhei pra lá. Acabou, tá vendo? Você viu que foi bem tranquilo. E é uma conversa. Tem muita gente que pensa assim, poxa, mas eu quero estudar, eu quero escrever. Nossa, mas sobre eu você... peguei um caderno e comecei a escrever. Você fez isso? No caderno.